Fala pessoal, tudo bem? Continuamos aqui na nossa jornada Direitos e Garantias Fundamentais, artigo 5º da Constituição. Posso garantir para você, minha gente. Olha, artigo 5º, a gente vai ver de cabo a rabo isso aqui, tá? Vai ficar várias partes aqui dentro do nosso curso de Direito Constitucional, mas cara, sim, vai ficar uma coisa impecável, uma coisa realmente para que você consiga acertar toda e qualquer questão aqui envolvendo esse ponto aqui do artigo 5º. E a aula de hoje, ela envolve um dos pontos mais cobrados em provas de concursos públicos, que é o artigo 5º, inciso 12 da Constituição, tá? Que envolve exatamente essa parte dos sigilos das comunicações. Então eu quero de você muita atenção, tá? Muita atenção, porque isso aqui é extremamente cobrado em provas e eu preciso que você entenda isso aqui. A gente vai ver vários pontozinhos aqui para deixar o teu fichário aí, o teu resumo, né, show de bola, tá bom? Vamos dar uma lida primeiro aqui no artigo 5º, a gente vai destacando algumas coisas, que artigo 5º, inciso 12, a gente vai destacando algumas coisinhas, tá? Olha só, é inviolável, vamos colocar aqui, o sigilo da correspondência e das comunicações telefônicas, das comunicações telegráficas, tá? Correspondência e os telegramas, é isso que está dizendo, é inviolável, eu estou colocando aqui de amarelinho. É inviolável o sigilo de dados, verde, tá? É um outro sigilo. E é inviolável das comunicações, eu vou colocar aqui de azul, das comunicações telefônicas. Então, é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, que são os telegramas, o sigilo de dados e o sigilo das comunicações telefônicas. Salvo no último caso, por ordem judicial. Quando ele fala salvo no último caso é o que está de azul. Então, ele está falando aqui que tem exceção apenas para o que está de azul, tá? Que a gente vai já falar. Então, isso aqui já dá para a gente pegar e nós vamos macetear isso aqui. São 3 sigilos que nós temos, né? O primeiro sigilo aqui é o sigilo das comunicações, ou das correspondências, vou colocar aqui melhor, tá? Da correspondências e das comunicações telegráficas. 2, tá? É inviolável, tá? É inviolável o sigilo de dados. A gente vai já ver que dados são esses. E 3, é inviolável o sigilo das comunicações telefônicas. Calma que nós vamos já explicar isso aqui tudinho, tá? Vamos só para deixar tudo legal. Aqui é o que está de amarelo, tá? Para ficar bem casado com o que nós esquematizamos ali. Essa parte aqui é o que está de verde, tá? Essa aqui é a parte de verde, tá? É a parte de verde. E essa aqui é aquela parte de azul, tá? É a parte de azul, tá bom? Tranquilo? Beleza? Pelo que você está vendo, só temos os 3 sigilos aqui, eles são invioláveis. Então aqui, ó, é inviolável, vou já explicar isso aqui, inviolável, é inviolável e é inviolável. Professor, o que quer dizer isso inviolável? O que quer dizer isso ser inviolável? No caso ali de correspondências, só a pessoa a quem aquela correspondência ela foi dirigida, tá? Só o remetente é que pode abrir uma correspondência, pode abrir uma carta, pode abrir um telegrama. Só, né, o proprietário dos dados, que a gente vai ver aqui, que são 3 tipos de dados. Temos os dados bancários, tá? Só você pode ter acesso à tua conta bancária, tá? E a gente chama isso de dados bancários. Você é só você, um terceiro não pode ter acesso à tua conta bancária. Dados fiscais é a tua
tua declaração, por exemplo, de imposto de renda. Só você pode ter acesso aos teus bens, o que você declara para a Receita Federal, são os dados fiscais. E temos aqui os dados telefônicos. Dados telefônicos não envolvem as conversas telefônicas, tá? Dados telefônicos, eu vou já colocar aqui, ó, conversas. Não envolve as conversas telefônicas. Dados telefônicos é a tua conta telefônica. Quais os números que você ligou, qual foi o horário da chamada, qual foi a duração daquela ligação que você fez. Isso nós chamamos de dados telefônicos. Agora, o conteúdo da conversa, isso vai estar dentro aqui das comunicações telefônicas. É aqui que estão as chamadas conversas telefônicas. É aqui que estão as conversas telefônicas. Então, uma coisa, gente, é dados telefônicos, que está dentro do sigilo de dados. Outra coisa são as conversas telefônicas, que está dentro das comunicações telefônicas. Pelo que você está vendo aí, tanto o sigilo de correspondências telegráficas, o sigilo de dados bancários, fiscais e telefônicos e também as comunicações telefônicas, que são as conversas telefônicas, os três aqui são invioláveis, né? Só o proprietário daquela informação que pode ter acesso a ela. Salvo no terceiro caso aqui no último, né? Que temos aqui, temos a chamada exceção, onde vai ter a quebra, a exceção, onde vai ter a quebra dessa comunicação telefônica, onde um terceiro vai, por exemplo, poder ouvir as conversas telefônicas. Então você vai estar conversando com uma pessoa, tá? Você vai estar conversando com uma outra pessoa. Isso aqui está protegido pela inviolabilidade da comunicação telefônica, mas vai ter um terceiro ali ouvindo sem vocês tomarem conhecimento. É aí nesse terceiro ouvindo as tuas conversas telefônicas que está aqui a exceção. Mas a gente vai já falar aqui dessa exceção, tá? A gente vai já falar aqui dessa exceção. Pelo que você está vendo aqui no texto da Constituição, os dois primeiros casos não têm exceção, na verdade. Só temos exceção no último caso, que são as comunicações telefônicas. Mas eu já falei para vocês em outras aulas nas aulas anteriores que não existem direitos fundamentais absolutos no Brasil. Apesar da Constituição não trazer exceção para cá, existem exceções. Tá? Existem exceções. Fábio, mas a Constituição não fala nada. Eu sei que ela não fala nada, tá? Eu sei que ela não fala nada. Mas existem exceções. Por exemplo, sabe quem pode abrir uma correspondência sem ter sido a pessoa a quem aquela correspondência foi endereçada? Então, sabe quem? Por exemplo, aqui ó, é uma exceção. Diretor de presídio. Diretor de presídio. O diretor de presídio, ele pode abrir as correspondências dos presos. Então, uma correspondência foi endereçada a um preso. O diretor, né, ele não foi, né, ele não é um endereçado. Então, o diretor, ele vai poder abrir aquela correspondência. Tá? O diretor vai poder abrir aquela correspondência, mesmo ele não tendo sido aquela correspondência endereçada a ele. Tá? Então, nós temos o diretor de presídio, ele pode abrir. Sabe quem pode mandar abrir também? Tá? A autorização judicial. Autorização judicial. Autorização judicial. Então, a autorização judicial, um juiz pode mandar abrir. Tá? Ele pode mandar abrir uma correspondência. Tá? Sabe quem pode abrir também? Os pais podem abrir as cartas dos filhos menores de idade. O próprio Estatuto da Criança e Adolescente autoriza isso. Então você está percebendo que apesar da Constituição não trazer exceção, tá? Existem exceções. Não existem direitos fundamentais absolutos. Não existem direitos fundamentais absolutos. Tá? Podemos, caso a caso, ter alguma exceção. Então, por exemplo, dados bancários, fiscais e telefônicos. Quem pode determinar a quebra de um dado bancário, fiscal e telefônico? As comissões parlamentares de inquérito, comissões
parlamentares de inquérito, as chamadas CPI, e também pode, você vai anotar, a autorização judicial, um juiz, autorização judicial, um juiz, tá? Então, quem pode determinar a quebra no Brasil de sigilos bancários, fiscais, telefônicos? Quem pode? Você vai anotar CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, e juiz. São os dois casos admitidos. Então, uma CPI, ela pode ter acesso à conta bancária de investigados? Pode. Uma CPI pode ter acesso à declaração de imposto de renda de um investigado? Pode. Comunicações, dados telefônicos, ela pode ter acesso à conta telefônica detalhada de um investigado? Pode, mas cuidado. A CPI não pode ter acesso às conversas telefônicas, que ali já é outra situação, já envolve as chamadas comunicações telefônicas, tá? As comunicações telefônicas, existe uma exceção. Essa exceção, onde é possível uma pessoa ouvir a conversa de outra mediante autorização, isso aqui é chamado de interceptação telefônica. Interceptação telefônica. Vou colocar aqui, ó. Essa quebra aqui, ela é chamada, essa exceção, ela é chamada de interceptação telefônica. Só isso despenca em provas. Só pode ter interceptação telefônica se tivermos esses dois casos aqui. Tem que estar dentro desses dois casos. Primeiro caso, tem que ter ordem judicial. Tem que ter autorização judicial. Ordem judicial. Só um juiz, só juiz pode determinar, a interceptação telefônica de um chip de celular, de algum telefone, WhatsApp, essas coisas todas também estão dentro aqui da interceptação telefônica. Interceptar um celular, interceptar redes sociais, está dentro da interceptação telefônica, só juiz, só. Não pode CPI? Não, só juiz, tá? E também para investigação criminal. Ou instrução processual penal. Resumindo, tem que ter um crime na parada. Só pode ter interceptação se tiver crime. Então vamos lá. Uma interceptação ela só acontece. Tem que ter autorização judicial. Tem que ter um juiz autorizando. 2, tem que ser para investigar um crime. Fábio, eu quero saber se uma pessoa tem dinheiro, ela está me devendo, e eu quero saber se ela tem dinheiro, se ela está falando sobre dinheiro ao telefone. Eu posso pedir a interceptação de um juiz? Não pode. O juiz não vai poder conceder. Só podemos ter interceptação telefônica se tiver o quê, minha gente? Só se tiver o quê? Um juiz autorizando. Tá? Um juiz autorizando. E nas formas que a lei estabelecer, tá? Fábio, em qualquer caso que eu vou poder ter interceptação telefônica? Não. É só quando a lei, nos casos que a lei aqui autorizar. Então, olha só, presta bastante atenção aqui. Vou fazer aqui para vocês, ó. Sigilo, tá? O sigilo aqui das comunicações telefônicas, tá? O sigilo aqui das comunicações telefônicas. Você vai anotar o seguinte: para ter esse sigilo aqui, a quebra desse sigilo, tá? A quebra desse sigilo, ela é chamada de interceptação, ela é chamada de interceptação telefônica. O que é interceptação telefônica, Fábio? Eu vou até desenhar, tá, gente? É quando tem uma pessoa, ela está conversando aqui com uma outra no telefone, tá? No telefone, ela está conversando com uma outra aqui no telefone, tá? E tem um terceiro ouvindo. Eu vou logo dizer para vocês que isso aqui é fantástico, né? Eu já
faço interceptação telefônica, você, quando está ouvindo as conversas telefônicas de alguém, tá? Você sabe tudo sobre a vida. Já teve gente que eu efetuei a prisão, para vocês terem ideia, que tava meses ouvindo lá as conversas do cara no telefone lá, com tudo com autorização da justiça, tudinho. Quando eu prendi o cara, né, eu sabia tudo sobre a vida do cara. Chegava com ele, e aí, cara, como é que tá teu pai? Ele viajou, não foi? Aí o cara, e aí, eu fulano de tal, como é que tá, tal. Eu falava tudo, eu conversava sobre a vida do cara. Mas, porra, 3 meses ouvindo ele no telefone, né? Então, nós falamos tudo ao telefone, tudo a gente fala, tudo a gente conversa no telefone, e a interceptação telefônica, ela dá em torno disso, né? Você fica sabendo tudo sobre aquela pessoa que está sendo investigada. Mas, de novo, eu vou colocar aqui para ficar bem legal no teu material. A interceptação telefônica tem que ter os 2 requisitos. Primeiro, tem que ter a autorização de um juiz, tem que ter a autorização do juiz. Essa autorização do juiz, tá? Essa autorização judicial, ela é autorização do juiz, ela é chamada, isso aqui está dentro do chamado princípio da reserva de jurisdição. Princípio da reserva de jurisdição. Fábio, o que é esse princípio da reserva de jurisdição? São algumas situações que só juiz pode conceder. São situações que nenhuma outra autoridade, delegado, promotor, só um juiz competente pode conceder algumas situações. Uma dessas situações que está dentro da reserva de jurisdição, que é só para juiz, tá? É a interceptação telefônica. Tá? E lembrando que a interceptação telefônica tem que ser para investigar um crime nos casos que a lei estabelecer. E a lei traz aqui, a lei que regulamenta essa parte final aqui do que a gente está estudando, que é a interceptação telefônica, é a lei 9296. É ela que traz os crimes, tá? Que podemos ter interceptação telefônica. É ela que traz os crimes que podemos ter interceptação telefônica, tá? Agora, então, princípio da reserva de jurisdição, e 2 tem que ser para investigar um crime nos casos previstos em lei. Nos casos previstos em lei. Fábio, que lei é essa? Tá? É a lei 9296 de 96. Lembrando que só temos interceptação telefônica no Brasil a partir da edição dessa lei. Só começou a ter interceptação para ouvir conversas telefônicas a partir do momento que veio a lei 9296, tá? De 96. Por isso que nós falamos que esse artigo, o que a gente está falando aqui, o artigo 5º, o inciso 12 da Constituição, que fala que é necessário lei para ter interceptação, não sei se você lembra, isso aqui é uma norma de eficácia, se precisa de lei para poder ter interceptação. É necessário lei para ter interceptação. Tem que ter lei. Então é uma norma de eficácia o quê? Limitada. Tá? Só temos interceptação telefônica a partir do momento que veio a lei da interceptação telefônica, trazendo quais os crimes, quais os casos onde é possível um juiz autorizar a interceptação telefônica. Tá? Eu estou falando aqui para vocês que a interceptação telefônica está dentro do princípio da reserva de jurisdição. Tá? O que é reserva de jurisdição? Anote aí no teu resumo. Reserva de jurisdição são casos onde somente juiz pode fazer. Só juiz pode autorizar alguma coisa, determinar alguma situação. E um dos casos do princípio da reserva de jurisdição é a interceptação telefônica. Agora, quando eu vim aqui para o sigilo de dados, que você viu ainda há pouco comigo, a gente acabou de falar ainda há pouco aqui, dos dados, né, dos dados bancários, lembra? Sigilo dos dados bancários, que só a dona daquela conta pode ter acesso, dados fiscais, que é a tua declaração de imposto de renda, e os dados telefônicos, que é a tua conta telefônica detalhada. Eu posso falar que a quebra desses 3 aqui, eu posso falar que tem aqui reserva de jurisdição? Eu posso falar que tem reserva de jurisdição?
que só juiz pode fazer a quebra dos dados bancários, fiscais telefônicos, aqui não tem reserva de jurisdição, porque aqui tem duas autoridades que podem determinar a quebra, que a gente maceteou ainda há pouco, que é a CPI, que é juiz. Se tem alguma coisa que o juiz, ele só juiz pode fazer, aí é reserva de jurisdição. Se tem alguma coisa que juiz e mais outra autoridade pode fazer, aí não é reserva de jurisdição. Tá tranquilo isso aqui, gente? Ficou bem claro? Ficou bem claro, tá? Isso aqui tem que estar bem maceteado para você não confundir no dia da prova, tá? Não confundir no dia da prova. Muito bem, falamos aqui então de reserva de jurisdição, falamos aqui da interceptação telefônica. O que é a interceptação telefônica mesmo? O que é a interceptação? É quando pessoas estão conversando, tá? Pessoas estão conversando e tem um terceiro ouvindo ali sem o conhecimento dos interlocutores. Dentro dessa interceptação telefônica, existe também a chamada que a gente costuma falar aqui, que é a interceptação telemática, tá? Então, dentro dessa interceptação telefônica que nós estamos falando aqui, precisa de autorização judicial, tem que ser para investigar crime, nos casos previstos em lei. Então, existe também a chamada interceptação telemática, que é quando o juiz determina, tá, a quebra de um e-mail. O juiz pode determinar que a polícia, por exemplo, acesse o e-mail de uma pessoa. As redes sociais. Então, esse caso aqui de redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, essa interceptação telemática precisa ter autorização judicial e precisa ser para investigar um crime nos casos previstos em lei. É a mesma regra, tá? É a mesma regra. Dentro dessa mesma regra também vai estar a chamada interceptação ambiental. Interceptação ambiental. Vai estar dentro da mesma regra. Tem que ter juiz, tem que ser para investigar crime, que é você colocar um microfone numa sala, no escritório, colocar um microfone para você ouvir as conversas de alguma reunião, alguma coisa, tá? Também precisa de juiz e tem que ser para investigar crime. Tá? Também precisa de juiz para investigar crime. Então, podemos dizer que a interceptação telefônica é igual à interceptação telefônica, temos a interceptação telemática, temos a interceptação ambiental, tá? Mas sempre tem que ser para investigar um crime, investigação criminal, instrução processual penal. Agora é o seguinte, gente, tem uma coisa que é o que a gente chama, tá, de processo penal. Na verdade, o processo penal é onde eu vou investigar um crime. Se uma pessoa cometeu um crime, eu vou abrir uma ação penal. A ação penal está dentro do processo penal. Agora, se um servidor público, um servidor efetivo, por exemplo, um servidor concursado, comete alguma irregularidade, é aberta contra ele um processo administrativo. Tá? Então, é aberto um processo administrativo. Então, servidor ou uma pessoa comete um crime, processo penal. Servidor público comete um ato administrativo, uma infração administrativa, é aberto um processo administrativo. Fábio, nessa investigação de processo administrativo, é permitido ter interceptação telefônica? E aí você vai anotar exatamente o seguinte. Vamos anotar lá, pessoal, tá? Você vai anotar o seguinte. Em processo administrativo, é proibido a autorização de interceptação telefônica. Por quê, Fábio? Porque não tem no processo administrativo juiz. Lembra que a interceptação telefônica é só juiz que pode autorizar? Então, no processo administrativo não tem juiz. Juiz a gente vai ver lá na ação penal, a gente vai ver lá no processo penal. Então, em processo administrativo, não pode. Ah, mas eu estou investigando um servidor público, eu preciso ouvir as conversas dele no celular. Não pode
dentro do processo administrativo, ser autorizada uma interceptação telefônica. Isso é extremamente violador da Constituição Federal. Só que você vai tomar um cuidado. Cuidado! É possível acontecer a prova emprestada do processo penal, que é onde investiga crime, não é verdade, gente? Para o processo administrativo. Fábio, me explica isso que eu não entendi. Claro, com todo prazer. Preste atenção. Vamos imaginar um servidor público aqui, o João. Então, o João, vamos imaginar que o João é servidor público, tá? Ele é concursado, ele é servidor público efetivo. E o nosso amigo João, ele comete o quê? Comete um crime. Ele comete um crime. Ao cometer o crime, tá? Foi autorizada, né? O crime que o João cometeu está dentro dos casos. Então, teve uma autorização judicial, teve uma autorização judicial para que acontecesse a interceptação telefônica do telefone do João. Dessa interceptação telefônica gerou provas dentro daqui do processo penal. Dentro do processo penal, ok? Então o João está sendo investigado pela polícia, pelo juiz, sobre uma prática de um crime. Desse crime foi autorizada a interceptação telefônica e gerou provas. Essas provas, elas podem ser emprestadas para o processo administrativo. Fábio, mas você falou que não pode ter interceptação telefônica em processo administrativo. Calma. No processo administrativo não pode ter a autorização direta, dentro do processo administrativo, ser autorizada uma interceptação telefônica. Isso que não pode ter. Mas é possível ter, do processo penal, o empréstimo de provas para o processo penal. Então, toda pessoa que tem um telefone interceptado, tudo que ela conversa no telefone é digitado. Tudo que ela conversa é digitado. Isso vai virar provas, vai ser, ali, gerar um monte de páginas. Tá? Essas provas, essas transcrições, é o que a gente chama dentro da polícia, essas transcrições, elas podem ser emprestadas para um processo penal se envolver as mesmas pessoas. Então, o processo penal é o João, lá no processo administrativo, o João ser demitido, é João também, é a mesma pessoa. Então, eu posso pegar as transcrições daqui do processo penal e emprestar lá para o processo administrativo. Deu para entender isso aqui, minha gente? Deu para entender? Mas dentro do processo administrativo não pode ter a autorização de uma interceptação, mas pode ter as provas emprestadas, tá? Tranquilo isso aqui, tranquilo, tá? Tranquilo. Eu tenho isso aqui, Fábio, onde é que tá isso aqui tudo, né? Isso aqui tá dentro, né? Vou trazer aqui para vocês, tá? Tá dentro aqui de uma decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, que eu estou colocando aqui no nosso material, tá? Tem uma decisão aqui do Supremo Tribunal Federal, que fala, tá aqui a decisão da prova emprestada, né? Da prova emprestada. Dados obtidos em interceptação telefônica, interceptação de comunicações telefônicas e escutas ambientais judicialmente autorizadas para a produção de prova de investigação criminal ou instrução processual penal podem ser usados em procedimento administrativo disciplinar contra a mesma pessoa ou contra as mesmas pessoas em relação às quais foram colhidos, ou contra outros servidores cujos supostos ilícitos tenham despontado a colheita dessa prova. Então, Supremo Tribunal Federal aí autorizando a chamada prova emprestada no caso de interceptação telefônica. Isso aqui cai pra caramba em provas, tá? Bota isso aqui, leva até essa decisão aqui pro teu fichário, aí pro teu resumo, tá bom? A questão aqui falou
da chamada, né, da chamada escuta ambiental. O que é escuta ambiental, Fábio? Escuta ambiental é quando eu coloco numa sala, um aparelhinho que vai gravar as conversas dentro daquela sala. Lembrando que essa escuta ambiental, né, a escuta ambiental, ela tem a chamada autorização judicial. Autorização judicial. Mas, Fábio, e se eu gravo uma conversa sem ter essa autorização judicial? Aí o nome já não é escuta ambiental. Se você grava uma conversa sem, né, os interlocutores, as pessoas que estão participando da conversa ali terem conhecimento, na realidade você está praticando ali a chamada gravação clandestina. Então, o que é a gravação clandestina? A gravação clandestina é você gravar conversas sem autorização judicial, sem os interlocutores terem conhecimento. A gravação clandestina, minha gente, ela é uma prova ilícita. Ela não pode ser utilizada em processo. É por isso que quando você liga para essas empresas de cartão, de telefone, tá? De telefonia, né? Você liga lá, aí a pessoa ela fala bem assim, olha, senhor, essa conversa está sendo gravada, ok? Você fala, ok. Então você está tendo conhecimento que aquela conversa está sendo gravada. Se a operadora de cartão, de telefonia, precisar utilizar aquela conversa num processo para processar você, para provar algo, ela vai poder. Porque você tomou conhecimento que aquilo ali, que aquela conversa está sendo gravada. Tá? Caso você não quisesse gravar, né, autorizar, você ia falar, olha, eu não autorizo gravar não. Tá? Não autorizo gravar não. Aí então a operadora lá de cartão, de telefonia, acho que vai tomar uma outra medida, vai desligar, sei lá. Mas você vai em busca dos seus direitos depois. Mas em tese, uma conversa que é gravada sem autorização dos interlocutores, das pessoas que estão participando daquela conversa, se está sendo gravado sem autorização das pessoas que estão ali, o nome disso é gravação clandestina, e a gravação clandestina é uma prova ilícita, ela não pode ser utilizada em processo. Só que a gravação clandestina, ela excepcionalmente, é uma exceção, tá? Ela vai poder ser uma prova lícita. Ela vai poder ser uma prova lícita. Ela vai poder ser uma prova legal, uma prova dentro da lei. E vai poder ser utilizada em processo se, você vai colocar aí, vamos anotar aí, tá? Se a gravação for feita por um dos interlocutores e utilizada como meio de defesa. Como assim, Fábio? Olha só. Você grava uma conversa de alguém que, por exemplo, digamos que você está sendo acusado de um crime. Você está sendo acusado de um crime. Tá? Você está sendo acusado de um crime. E o verdadeiro autor, né, porque você é inocente, te liga. Haha! É você que vai no meu lugar! E aí você grava. Você pode utilizar essa gravação sem ele saber que você está gravando para você se defender. Não pode ser utilizado para acusar. Você pode utilizar para defesa, como meio de defesa. Tá? Fábio, onde é que está isso? É uma decisão do Supremo Tribunal Federal, tá? É uma decisão do Supremo Tribunal Federal, onde podemos utilizar gravação clandestina como meio de defesa. E é isso que você vai levar para... Cadê? Você vai levar para o teu caderno. Cadê? Isso, deixa eu só ver aqui, daqui, tá? É isso que você vai levar para o teu caderno, tá? Então, prova ilícita aqui, achei.
tá? Tá aqui, pronto. Tá aqui a nossa conversa, né? Tá aqui o que eu realmente estou conversando aqui com vocês, que é essa parte aqui da gravação clandestina. Olha só aqui, ó. O STF considera como excludente de ilicitude, ou seja, não tem crime, tá? A gravação feita por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro para o exercício do direito de defesa contra você está sendo chantageado, contra ameaça ou outra prática criminosa a que o interessado esteja submetido. Tal gravação ou interceptação poderá ser feita inclusive por terceiro, a pedido do interessado. Então, é possível você utilizar uma prova, uma gravação clandestina, como meio de defesa. Fábio, eu posso utilizar uma gravação clandestina, uma gravação sem autorização judicial para acusar alguém? Aí é isso que a gente vai anotar aqui. Em regra, não, tá? Em regra, não. Então, em regra, você não pode utilizar. Vamos lá. Para você acusar, em regra, não pode. Deixa eu só colocar aqui. Beleza. Tá aqui o nosso material. Pronto. Olha só. Vamos anotar para a gente entender aqui o seguinte, tá? Para a gente entender o seguinte. Nós estamos falando aqui da gravação clandestina, que é você gravar alguém sem autorização judicial, sem o conhecimento. A gravação clandestina, como regra, você viu comigo, é uma prova, o que, pessoal? Uma prova ilícita, é uma prova ilegal. E aí, como exceção, a gente vai colocar aqui como exceção, tá? Ela vai ser uma prova lícita, ela vai ser uma prova legal, se ela for utilizada como meio de, defesa. Nossa, Fábio, beleza, como meio de defesa. Só que aí é o seguinte, gente, vamos ter aqui uma outra exceção. Tá? Uma outra exceção, não complica não, tá tudo bem tranquilo. Onde a gravação clandestina, ela vai ser uma prova lícita, ela vai ser uma prova legal e ela vai poder ser utilizada, ela é clandestina, tá? Mas ela vai poder ser utilizada como meio de acusação. O que, Fábio? Para acusar alguém, sim. Se esse alguém que está sendo acusado for, sabe o que, pessoal? Um servidor público. Então, um servidor público que é gravado clandestinamente, mas só servidor público, um servidor público que é gravado clandestinamente, o Supremo Tribunal Federal considera isso uma prova lícita, tá? Porque ele tem o dever de probidade, o dever de moralidade, tá? Então, assim, cara, essa telinha aqui, ela vale milhões, hein? Essa telinha aqui, ela vale milhões. Essa tela aqui, você só tem que identificar, se vier alguma coisa de gravação clandestina, você só tem que identificar se está falando ali de uma prova ilícita para particulares, né? Em regra, é ilícita. Aí temos a exceção. Ela pode ser utilizada como meio de defesa e a exceção, ela pode ser utilizada como meio de acusação se envolver servidor público, Muito legal isso aqui, hein, gente? A gente está pegando aqui vários pontos. Olha, eu trouxe aqui uma questãozinha, só para a gente ver como é que isso aqui cai, tá? Só para a gente ver. Bora dar uma olhada aqui nessa questão? Olha só que questão bem interessante, tá? Olha só que questão bem interessante. Maria é servidora pública estadual, tá? Durante o expediente, dirigiu-se ao setor de protocolo da repartição em que atuava e ali deixou um pacote a ser remetido ao destinatário pelo serviço de envio postal da administração pública. Em razão das características do pacote e do receio de que contivesse alguma substância ilícita, foi travada uma intensa discussão entre os servidores que ali atuam sobre a possibilidade ou não de proceder à abertura. Então a Maria foi enviar um pacote. E aí vários servidores ficaram discutindo, será que pode só a pessoa a quem aquele pacote foi endereçado, só ela pode abrir, né? Ou será que um terceiro pode abrir? Será que tem casos de violação desse pacote, dessa correspondência? E aí vamos ver o que diz aqui a questão. Letra A. À luz da sistemática constitucional, os servidores concluíram corretamente que, letra A, poderiam abrir o pacote,
pois o sigilo da correspondência não pode legitimar práticas ilícitas. E qualquer do povo pode impedir a sua consumação. A gente está dizendo que qualquer um do povo pode abrir um pacote desses de correspondências, pelo amor de Deus, né? Somente poderiam abrir o pacote contra a vontade do remetente mediante autorização judicial, considerando o sigilo da correspondência. É só autorização judicial? Correspondência é só autorização judicial? Eu trouxe aqui para vocês não, né? Correspondência não está dentro, abrir uma correspondência sem ser a pessoa a quem foi endereçada, isso não está dentro da reserva de jurisdição. Tá? Lembra do diretor de presídio? O diretor de presídio pode abrir uma correspondência dos seus hóspedes, né, dos presos. Olha a letra C. Somente poderia abrir o pacote contra a vontade do remetente mediante autorização judicial ou nas hipóteses previstas em lei. Letra C. Tá? E no caso do diretor do presídio lá, é a lei de execução penal. Aquele caso dos pais que podem abrir as cartas dos filhos menores, está dentro do ECA. Então, podemos dizer que a lei autoriza algumas outras autoridades por exemplo, abrirem, né, um pacote e também juiz. Por isso que a resposta certa dessa questão, letra C. Gente, muito obrigado aqui, muito obrigado por mais esse bloco aqui, é um bloco bem interessante. E agora que a gente já passou aqui por esse bloco, vamos aqui avançar nos demais pontos aqui do artigo 5º, tá, da Constituição Federal. Vamos bater pesado aqui nesse artigo 5º, não vai ficar nada que a gente não venha a comentar, a falar aqui nas nossas aulas, tá bom? Espero que vocês estejam gostando, espero que vocês estejam anotando tudo, entendendo tudo e vamos juntos, tá? Vamos juntos. Grande abraço e eu vejo vocês no nosso próximo bloco. Tchau!